Bom, semana passada eu falei que eu ia falar sobre o uso racional da água, usando a experiência que eu tenho sobre esse tema. E então, o que que eu resolvi fazer? Como eu prometi e não cumpri, eu falei, bom, eu vou fazer essa live sem avisar ninguém mesmo, porque daí depois eu deixo gravado e fica disponível. Que é um tema importante que eu não queria deixar passar batido. Que acontece? Quando a gente fala sobre o uso racional da água, principalmente no momento em que começa a crise, né? As pessoas já pensam logo no racionamento de água, né? E não é nesse sentido. O sentido que eu tô falando do uso racional da água é no sentido de consciência deste uso, né, que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, nas minhas palestras eu sempre falo assim: da onde vem a água que sai na torneira da sua casa? Né? Já parou para pensar no percurso, né, que ela faz até chegar aí? Porque não é só a água, né, que você está desperdiçando. A água potável, o tratamento de água custa muito caro, muito caro. Então, assim, a primeira pergunta, e sempre na linha da educação ambiental, que é o que? Estimular a reflexão para sensibilizar as pessoas para refletir e aí sim mudar os seus hábitos e posturas, enfim. O que acontece? O percurso da água, né? Ele é caro. O tratamento da água é caro. E aí, assim, desperdiçar água sai muito caro, porque as pessoas pagam por isso, elas pagam para ter uma água na qualidade para o consumo humano. Então, aquela água que sai na torneira é uma água que foi tratada, que é medida, que é monitorada 24 horas por dia. Eu trabalhei numa num serviço de água e sempre acompanhava isso. Então, o que acontece? Uso racional da água, a gente não gasta só água porque ou a gente toma um banho longo ou porque tá com goteira. Isso é o óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Então é claro que a gente precisa reparar os problemas de vazamento que a gente tem, da gotinha lá pingando, porque se passa o dia todo pingando, mas quantos milhões de pessoas tem? Então, quantos litros de água não se desperdiça? Água tratada, que foi retirada e que passou por todo um percurso. Né? As pessoas elas têm o consumo de água, ou seja, vem a bomba, fica uma bomba na beira do rio, se a água for, né, a fonte for, vier do rio, ela sai do rio, ela é bombeada na estação de captação de água, ela é bombeada para a estação de tratamento de água, e lá ela passa por vários processos de tratamento que são caros, que são caríssimos. Aí o pessoal fala, nossa, mas a minha conta de água tá cara. O tratamento de água já é caro por si. Depois que a água ela sai da estação de tratamento de água, ela é bombeada. E as bombas não param nem um minuto, elas ficam o tempo todo bombeando água para distribuir, para ir para as casas. Né? Então, assim, quem paga essa conta? Então, quando a gente desperdiça água, a gente não está desperdiçando somente a água, nós estamos desperdiçando energia elétrica, produtos químicos e mão de obra. Tem muita gente envolvida para fazer o tratamento de água. Tem muita gente envolvida na manutenção, sabe? Quando a gente fica sem energia elétrica por mais de uma hora, a gente fica sem abastecimento de água. Por quê? Porque precisa das bombas para ficar bombeando. Então isso é um quesito, né? Eu sempre falo, qual o percurso que a água faz para chegar até a sua casa? Aí chega lá na sua casa, você não faz o reparo que deveria, né? Então fica aquelas gotinhas. Isso é o óbvio. As pessoas têm que reparar, sim, todos os registros e todos os reparos de torneiras, enfim. Só que a gente não gasta água só desperdiça água na torneira, na água que tá pingando ali da torneira, no banho longo.
Por exemplo, a gente desperdiça água cozinhando. Quando a gente joga fora um alimento, porque estragou, a gente desperdiçou toda a água que a gente usou para poder cozinhar. Quantos litros de água você gasta para preparar uma refeição? Quantos litros de água você gasta para fazer uma refeição completa? Por exemplo, arroz, feijão e a mistura. Sem contar com o que se gastou na produção desse alimento. Então pensa, o uso racional da água, ele deve ser um despertar da consciência das pessoas e entender que ela não está gastando só água, ela está jogando dinheiro fora. Ela está jogando dinheiro fora e ninguém pega uma nota de 50 e rasga. Né? E por que desperdiçar água? Então as pessoas ainda não se antenaram para essa questão. A gente desperdiçar água, por exemplo, sabe como? Que é muito comum. Fez o café, né? E aí sobrou lá metade da garrafa. Joga fora o cafezinho. Aí chega uma visita, alguma coisa, vou passar um cafezinho fresco. Já vai mais água ali. E aí a pessoa não toma um golinho, sobra mais meia garrafa. Já foi 1 litro d'água, só no café. E desperdiçou. Sem contar com o que se gastou de água na produção desse café. Então, quando a gente fala do uso racional da água, a gente tem que refletir muito de uma forma mais profunda. Quando eu trabalhava nesse serviço de água, eu fazia uma oficina de pequenos reparos, onde eu ensinava as crianças e automaticamente quando eu tinha reunião com os pais, eles aprendiam a fazer reparos em torneiras. Então eu tinha vários modelos de torneiras e porque cada torneira vai um tipo de reparo e deixava ali. Eles, nossa, mas é só isso? Desmontava e montava novamente. Sabe? Para quê? Isso são informações, são conhecimentos que todo mundo deveria ter. Às vezes as pessoas acham que fazer um reparo, às vezes é só um reparinho, uma borrachinha que tá ali, desgastou, e é só trocar uma coisa tão simples, que sai muito mais caro para nós, enquanto indivíduo, enquanto consumidor, e caro para o planeta. Porque todo mundo, grande parte das pessoas desperdiçam água. Então assim, eu vou deixar... eu vejo muito isso, vou deixar descongelando e deixar a água correndo ali, batendo no alimento para descongelar, para depois usar o micro-ondas, quer dizer, gasta água, gasta energia. Ou seja, que tipo de consumidores somos nós? Eu bato muito nessa tecla do consumo consciente, é a minha grande bandeira, porque uma coisa está interligada à outra. Então, o uso racional da água, ele deveria ser algo muito ligado à prática, a hábito, né? As pessoas estão habituadas a desperdiçar tudo, inclusive a água, e mesmo elas pagando. Outra questão super importante e que sempre eu falo para as pessoas é o seguinte: observa a sua conta de água. Mas imagina, ele tá cobrando esgoto. Imagina, eu nem fico em casa. Eu chego, só tomo banho. Gente, a água, a partir do momento que ela caiu no ralo, ela vira esgoto. Para onde vai a água que caiu da torneira? Tava limpa. Esgoto não é só o que vai pelo vaso sanitário. Caiu no ralo da pia, do quintal, do banheiro, da cozinha, não importa. Caiu no ralo, virou esgoto. Então, olha o desperdício. E o tratamento de esgoto, gente, também é caro. E aí eu falo novamente do percurso. Por quê? Porque a água sai do rio, daí vai para a estação de captação de água, depois é bombeada para a estação de tratamento de água, essa água é tratada, depois ela é bombeada novamente para poder distribuir, e depois é distribuída para as casas, para as residências, para as outras caixas d'água, se for condomínio, para a caixa d'água do condomínio. E aí depois o consumo dessa água vai ter que ser tratado. Por quê? Porque virou esgoto. Então, se você aumenta o seu consumo de água, você aumenta o tratamento de esgoto, por isso que a conta sobe. Não dá para subir só a água e não subir o esgoto, entende? Então, assim, você gastou água,
Você paga. Por isso que muita gente fala, mas por que eu pago esgoto? Nossa, isso é obrigação do município. Não. Você usou, você gerou esgoto. Todos nós geramos. E não importa. Seja no trabalho, seja onde for, a gente gera. Então, o que, que a gente precisa entender? Que toda água que cai pelo ralo vira esgoto. E não tem lógica. Pensa, a gente vai lá, limpa toda essa água e aí a gente vai lá, deixa a torneira aberta, desperdiça a água. Você pagou para ter aquilo limpo, pagou caro. E depois você vai ter que pagar para limpar uma coisa que você nem sujou. Ou seja, às vezes só ficar naquela tecla do olha, repara, conserta, isso é o óbvio. Mas as pessoas elas precisam ser sensibilizadas e despertar esse olhar para ver o impacto que ela está causando no mundo. A gente não usa só água em casa, a gente usa em tudo que a gente consome. Todo o processo produtivo precisa de água. Então, se você desperdiça alimento, você está desperdiçando água. Se você compra, consome demais, você está desperdiçando água. E essa é a reflexão que eu queria deixar. Eu vou deixar gravado. Não avisei ninguém que eu ia fazer, mas semana passada eu falei que ia falar um pouquinho. E aí depois eu não tô, meu tempo tá corrido e eu não queria deixar passar batido isso, queria dar esse recadinho sobre o uso racional da água, o uso responsável e consciente, que é essa pegada que a gente tem que ir e que todo mundo, todos nós somos responsáveis, sabe? Por tudo. Nós geramos resíduos e a gente precisa ter consciência disso e evitar e amenizar o máximo possível. Então, a água, quando a gente desperdiça água, a gente está desperdiçando muito mais coisas, não é só água. A gente está jogando fora o nosso dinheiro, está jogando fora recursos que a gente teve que pagar, né, para poder ter. Então, assim, não tem lógica mais, essa lógica de consumo, eu não penso, isso aqui, eu pago e pronto. Isso já não é mais sustentável, nunca foi. Né? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre o uso racional da água, ligando essa questão ao consumo consciente de tudo na nossa vida. E lembrar que não existe produção sem água. Então tudo que a gente consome, qualquer, seja o que for, teve água no seu processo produtivo. Mas eu só consumo coisas naturais, eu sou super vegano, ótimo, muito legal. Porém, a agricultura, seja familiar, seja o que for, também utiliza água. E tem muita gente desperdiçando tudo. Tá bom? Um abraço para vocês. Depois eu faço com mais calma, eu vou fazer um desenhinho bonitinho, até para quem quiser compartilhar com crianças, tá? Eu acho que é importante a gente pensar e refletir sobre esse assunto. Um abraço para vocês. E se quiserem fazer pergunta, ou dar uma dica, ou falar sobre tal tema, eu falo. A minha área é sustentabilidade e educação ambiental. Então, assim, eu tenho muita experiência na lida com pessoas, tanto adultos quanto crianças. E se você tem alguma dificuldade no meio que você está, seja escola, seja condomínio, seja prefeitura, seja o que for, e quiser uma dica, uma orientação, ou até quiser dar uma sugestão, estou super aberta. Muito obrigada, gratidão, um beijo para vocês.